Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem, pessoal? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Estava aqui pensando sobre qual seria o tema de hoje do vídeo e me veio muito a lembrança sobre gratidão. E eu percebi que ainda não tinham feito um vídeo mais prático de como que a gente consegue instalar na nossa vida o hábito de gratidão. Eu cheguei a fazer um vídeo sobre gratidão, mas o vídeo que eu fiz sobre gratidão, que vocês podem ver aqui nos cards em cima, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo, é mais explicando por que a gente tem que ter gratidão. E eu explico ali vagamente, né, como faço para ter mais gratidão. Eu até recomendo um livro nesse vídeo, que é muito legal se você quiser instaurar esse novo hábito de agradecer na sua vida, ou como ele te muda. Eu vou explicando tudo nesse vídeo. Mas eu senti que eu precisava falar novamente desse tema, porque é um tema necessário na nossa vida. A gente precisa cada vez mais nos munir de gratidão e melhorar os nossos padrões de pensamento, de sentimento, para a gente poder viver uma vida mais saudável, uma vida mais feliz. A gente sabe que tudo aquilo que a gente pensa tem uma descarga hormonal, esses pensamentos criam substâncias no nosso corpo, e aí, dependendo do pensamento, do sentimento gerado pelo pensamento, a gente vai ter ali uma descarga hormonal. Se for pensamentos de estresse, a gente vai ter ali a descarga de cortisol, a gente vai ter talvez a descarga de adrenalina. Dependendo ali do nosso sentimento, do nosso pensamento, a gente vai ter uma carga hormonal. E essa carga hormonal, dependendo da qualidade dela, ela vai trazer um benefício ou malefício para a gente. Então é muito importante que a gente saiba, assim, né, mudar o nosso padrão mental e parar de ser tão reclamador. E por isso eu resolvi fazer um vídeo falando assim, mais de pouquinho a pouquinho, como você pode fazendo de maneira mais prática para conseguir criar um hábito de gratidão realmente sólido na sua vida. E isso, gente, sem qualquer pretensão de te tornar milionário ou de fazer você ser super próspero, ter uma vida perfeita. Não é a temática desse vídeo em específico. E o que eu falar aqui sobre gratidão, sobre os benefícios, entenda somente em ter uma vida mais saudável, em viver melhor. Porque não adianta a gente experienciar algo muito legal na nossa vida, um grande amor, um trabalho que nos remunera bem, uma viagem, se em todas essas situações a gente tiver um padrão reclamador na nossa cabeça. A gente não vai conseguir aproveitar, a gente vai estar levando o nosso inferno pessoal, portátil, para onde seja que a gente for. Então, se você faz uma viagem, ou se você está com um grande amor, ou se você está no emprego que você ama, em 2 tempos, se você não muda seu padrão de pensamentos, você está ali enlameado de novo, reclamando, você não consegue aproveitar. Você acaba vivendo no medo de perder aquilo, ou você acaba focando na sombra, e aí já não acha que aquilo é tão bom assim, você acaba não conseguindo aproveitar nada que chega na sua vida, devido ao seu padrão de reclamar o tempo inteiro, seu hábito de reclamar. Então, gente, a gente tem que entender primeiro que, assim como todo hábito, ele não é feito da noite para o dia. A gente não instaura um hábito na nossa vida, faz novas conexões neurais de um dia para o outro. Para a gente conseguir fortalecer um hábito para a nossa vida, em estudos se diz que a gente precisa no mínimo de 21 dias. Fazendo aquela coisa durante
um período de vários dias de forma consistente, e aí depois disso o hábito vai ser formado. Então, não vai ser da noite para o dia que a gratidão vai se tornar um hábito para você. Vai ser necessária muita consistência, muito treino, muita paciência, vai ser necessário muita maturidade, muita mansidão de coração, assim, de espírito, para você conseguir entender que vai ter momentos, principalmente como você já está muito acostumado a reclamar, que vai ter momentos que você vai dar uma pisada na bola. Então você está ali agradecendo e tal, e do nada, automaticamente, você já começa a reclamar, você já começa a focar na falta, você já começa a virar aquela pessoa ranzinza de novo. Então você precisa ter essa paciência para você não desistir na primeira vez que você volta a reclamar, não desistir só porque num dia você não conseguiu ser tão grato quanto nos outros, porque isso é comum, isso acontece. Cadê minha água, bem? E isso, gente, quer dizer o quê? Que nesse vídeo eu não estou trazendo uma resposta pronta para você. E eu não estou te trazendo dicas infalíveis, dicas de 5 minutos, que você vai fazer ali durante você se arrumando para o trabalho ou durante o seu cafezinho e vai mudar a sua vida inteira. Porque as mudanças que têm mais poder na nossa vida, elas são mudanças que foram feitas de forma a passos de formiguinha. Então foram pequenos atos que, de uma forma consistente, foram criando força. Então não são dicas de 5 minutos, não são dicas para 3 dias, 3 horas, para você mudar sua vida em uma semana. Para você poder mudar sua vida em uma semana, talvez você precise viver essa mudança durante 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tem até um post que eu cheguei a ver uma vez na internet, eu vi recentemente, só que eu não vou lembrar de quem é. Mas nesse post falava mais ou menos assim: para você conseguir viver aquele seu 1 ano incrível de grandes mudanças, muito provavelmente vai ser necessário que você viva 1, 2 anos, 3 anos, 10 anos para você poder viver esse 1 ano de grandes mudanças. Não era ipsis literis isso, né? Não era exatamente isso, mas a mensagem era essa. Então, às vezes, para a gente conseguir viver aquela nossa 1 semana, aquele nosso 1 mês, aquele nosso 1 ano mudando a nossa vida, a gente teve que fazer muito trabalho no bastidor. Isso significa que, para você conseguir mudar esse padrão reclamador que tem na sua cabeça, na sua mente, nos seus pensamentos, para você conseguir criar um padrão mais saudável de pensamentos, onde você agradece mais, até mesmo automaticamente, você vai precisar de treino. Então, se você for pego pela preguiça, querer coisas rápidas, querer aquele fast food de autoajuda, você não vai conseguir instaurar isso. Porque para você instaurar isso na sua vida, criar esse novo hábito de gratidão na sua vida, sinto muito em te dizer que você vai precisar de treino, vai precisar de consciência, vai precisar de autoobservação, vai precisar de foco. Assim como todos os vídeos de autoconhecimento aqui no canal eu falo, tem que se auto-observar, tem que praticar meditação, tem que estar ali o tempo todo se auto-observando, observando seus pensamentos, seus sentimentos. É um treino constante, você não vai se conhecer do dia para a noite. É necessário muita constância para você conseguir chegar em 1% daquilo que você é, a conhecer esse 1%. Então, no começo vai ser muito difícil você agradecer e também vai ser muito falso. Vai ter essa sensação para você. Então, às vezes você vai fazer uma lista de gratidão, como está no vídeo que eu fiz,
que eu falo para fazer pelo menos uma lista todo dia de gratidão. E nas primeiras vezes que você fizer essa lista e mencionando as coisas a qual você agradece, vai te dar uma sensação de que você está forçando a barra. Que você está fazendo uma coisa falsa, que você está falando obrigado, gratidão, eu agradeço, sem energia, sem alma. E aí você pode, por engano, acabar desistindo. Você fala assim, mas para ficar agradecendo aqui da boca para fora não adianta nada. Às vezes adianta sim. É claro, gente, que o ideal é a gente conseguir perceber na nossa vida prática aquilo que a gente realmente tem sentimentos de gratidão. E aí reconhecer essas coisas, instaurar a gratidão na nossa vida é mais fácil. É muito mais fácil a gente agradecer a uma coisa que a gente já gosta muito do que ficar agradecendo as coisas que a gente nem percebe. Porém, mesmo que você não tenha essas coisas, mesmo que seu hábito de gratidão seja 0%, e que você só tenha aprendido até então a reclamar, mesmo assim, não vai ser totalmente inútil você agradecer da boca para fora. E eu vou te explicar por quê. Quando a gente quando a gente começa a fazer uma atitude, tomar uma atitude, fazer uma coisa, pensar de determinada maneira várias vezes, é comum que o nosso cérebro, para ele conseguir, é uma ajuda que ele nos dá, né? Então você está ali dirigindo, no começo você fica muito atento, você fica com muito medo. Com o passar do tempo dos anos, você vai dirigir meio que automático. É claro que o necessário é que você sempre tenha atenção no que você está fazendo, mas você não vai prestar tanta atenção quanto você prestava quando você começou. Você não vai ter estar em tanto estado de alerta a qual você estava antes. Você vai estar em alerta, vai estar percebendo o que você está fazendo, mas você vai trocar de marcha de forma automática, você vai girar o volante de forma automática, você vai olhar o retrovisor de forma automática, porque o seu cérebro ele vai te ajudando, ele vai tomando, né, ele vai tomando as decisões de uma forma automática para você conseguir se preocupar com coisas mais interessantes. Então, você repete uma atitude, um hábito, um comportamento várias vezes, ele vai, para começar a economizar energia, enfim, ele vai começar a fazer aquilo automaticamente para você conseguir fazer outras coisas. É um princípio básico do cérebro, é uma ajuda básica que ele nos dá. E dessa mesma forma, se você fica agradecendo da boca para fora, no começo ele não vai te dar muito benefício. Só que só pelo hábito de você ficar agradecendo sempre, mesmo que da boca para fora, durante um período, e é por isso que eu falo que é muito importante a consistência, não vai adiantar você fazer agradecimento da boca para fora se você não tiver consistência. Aos poucos vai vindo, aos pouquinhos, vai vindo dentro de você um sentimento natural de gratidão. Porque foi esse mesmo processo que aconteceu para você começar a reclamar. Então, você começou a reclamar de uma coisinha e começou a reclamar de outra. Quando você se depara, você está reclamando sobre tudo, porque aquilo se tornou um hábito. E automaticamente, com aquela reclamação que já vem na sua cabeça, no seu pensamento, vem um sentimento de angústia, vem um sentimento de menos-valia, de inferioridade, de revolta. E aí você já fica naquela nhaca. Então, da mesma forma que aconteceu com um hábito da reclamação na sua vida, a qual todos nós estamos sujeitos, tem que acontecer com o hábito da gratidão. Então você vai lá fazer sua lista de gratidão, você vai falando da boca para fora. No primeiro dia vai ser da boca para fora, no segundo dia vai ser da boca para fora, no 10º dia vai ser da boca para fora, no 20º dia vai ser boca para fora, mas vai vir um negocinho, um sentimentozinho. No segundo mês, no terceiro mês, no quinto mês, no 7º, no primeiro ano, com a consistência, não precisa ser a consistência de fazer essa listinha, mas a consistência de se lembrar de agradecer. Com essa consistência ao longo desse período maior, você vai sentindo naturalmente um sentimento de gratidão. Ele vai vir sozinho. Aquilo que antes era forçado já não vai mais ser forçado,
Porque você vai se habituar a entrar naquela energia. Muitas vezes, para a gente conseguir mudar a nossa energia, a gente precisa mudar a nossa postura corporal, mudar ali, forçar um pouco a barra para a nossa energia mudar. Porque pela inércia, se a gente continua fazendo o mesmo, a nossa energia não consegue mudar. Então, se você ficar na inércia, reclamando, esperando um dia que a gratidão vai brotar magicamente dentro de você, muito provavelmente você não vai conseguir criar esse hábito. Você precisa ir fazendo, ir mexendo no caldeirão e fazendo um esforço a priori de forma consistente, não um esforço penoso, mas botar uma lista de 100 coisas para você agradecer, mas uma lista básica, simples, que dê para você fazer, mas que mesmo ali com aquela preguicinha, com aquela desmotivação, mesmo sem você ver os resultados ali naquele momento, você fazer. E aí, com essa consistência, isso vai aumentando. E aí, aos poucos, você vai sentindo o sentimento de gratidão. Dessa mesma forma acontece, gente, com a nossa visão. É muito comum que quando a gente não tem o hábito de agradecer, a gente não consiga achar coisas para agradecer. Então, a pessoa fala assim, ache 10 coisas para agradecer. Você fica assim, gente, 10? Eu não tenho nem 3 para agradecer. Eu não consigo me lembrar de 2. Quem dirá uma? Quem dirá 10? Como que eu vou conseguir lembrar de 10 coisas para agradecer? Olha como está meu relacionamento. Olha como está minha casa. Olha as contas que eu tenho para pagar. Como que eu vou achar 10 coisas para agradecer? Me fala aí. Me pede para mim falar 100 coisas para reclamar que estão ruins e eu vou te dar. Mas 10 coisas para agradecer? E isso é difícil. Isso é impossível, eu não consigo. Então aí, o que acontece? É muito difícil você conseguir perceber. Só que você precisa ir forçando a sua mente a ela abrir. Porque ela está ali fechada. Ela está ali fechada naquele padrão. Reclamar, achar mais uma coisa para reclamar, mais uma coisa para reclamar, mais uma coisa para reclamar, e reclamar. E quando não tiver mais nada para reclamar, você vai inventar problema para reclamar. E a mente ela está fechada, cerrada nisso. E aí você vai fazendo aquele esforçozinho, sabe? Para começar a abrir ela, para começar a expandir um pouco a sua visão. E aí você vai começando pelo básico. Você não vai começar pelos fenômenos. Eu me casei. Eu tenho um grande amor. Não, às vezes você tem um relacionamento ali que não é bom, nem ruim. Tá lá mais ou menos. Tá ali meio mais ou menos. Um monte de problemas vocês estão levando para debaixo do tapete. Então, não é aquela maravilha. Mas aí você vai pegando as coisas simples. E que com certeza você tem. Porque a gente sempre tem. A gente sempre tem algo para agradecer. É impossível que a gente não tenha uma sequer coisa para agradecer. Se a gente fala que é impossível, gente, é porque a gente, na nossa cabeça fechada, nossa visão limitada, a gente está olhando torto para as coisas. Mas a gente tem. Não é possível que a gente não tenha uma coisinha para agradecer. Às vezes a gente fica num sentimento de revolta, às vezes a gente fica preso ao sentimento de inferioridade, a gente fica naquela sensação de desesperança, a gente fica com raiva da vida. Porque a gente fala assim, olha, minha vida é assim, e olha a vida de não sei quem, olha a vida do meu vizinho, do fulano, né? Ele não estuda tanto quanto eu, ele não trabalha tanto quanto eu, mas as coisas na vida dele são fáceis. E aí a gente fica olhando para a grama do vizinho, a gente fica olhando para a vida das outras pessoas, e a gente se pega por projeção. A gente cai nessa de se iludir e achar que a vida dos outros é perfeita. E a gente fica nesse sentimento, essa raiva, essa revolta contra a vida. Com vontade de explodir tudo. A gente fica nessa revolta. E aí, quando fala de agradecer, você quer bater na pessoa. Como assim agradecer? Não tem nada pra mim agradecer? Um monte de problema? E você aí me falando de agradecer? A gente tem raiva, a gente tem vontade às vezes de bater em alguém que fala sobre agradecer, que vem com essa história de que sempre tem coisas boas.
Mas, gente, é que a gente não entende, é que o fato da gente estar vendo tudo tão ruim é porque a gente tem esse hábito já muito ligado na nossa vida. Já é uma coisa automática pra gente. Então, aquilo que a gente acha que é normal, muitas vezes, gente, não é normal, é condicionado. Então você fala assim, eu só vejo tudo mal, tudo ruim, tudo um horror, é normal. Não, não é normal, é condicionado. Não é porque 10, 20, 30, a sociedade inteira vê de uma mesma forma que aquilo está certo. É como se dizia naquela frase, não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Vou tentar achar o autor aqui e vou botar aqui embaixo quem é o autor dessa frase. Então, não faz sentido você achar que é normal achar normal um comportamento numa sociedade que é doente. O comportamento não é normal. É comum, é condicionado, por isso que várias pessoas fazem, mas não é normal, não é natural, não é saudável. Então, muitas vezes aquilo que a gente fala que é normal, não é normal, condicionado. Então, a nossa visão de reclamar, ver horror em tudo, ver problema em tudo, é uma visão condicionada, não é uma visão natural nossa. E aí a gente tem que aprender a abrir a nossa visão. Só que para isso não vai ser da noite pro dia, a gente vai ter que fazer um esforço. A gente querer ficar deitado com os braços cruzados, esperar que a mágica aconteça, que venha Deus, limpe a nossa mente de todos os pensamentos negativos e que instaure programas de gratidão, sinto muito, isso não vai acontecer. É muito importante que através do treino em melhorar a gente, do nosso autoconhecimento, da nossa reforma íntima, a gente vá melhorando o nosso padrão de pensamentos e de sentimentos. E, gente, é um investimento que vale super a pena. Entendeu? Não é aquela coisa que você vai fazer um esforço e não vai te dar fruto nenhum. Com certeza te dá muitos frutos. Só que você precisa daquele empenho. Mas no futuro, nossa, você vai ter agradecido de joelhos a Deus por você ter começado. Por quê? Porque, embora tenha que ter um treino, um empenho, ele causa tantas mudanças positivas na sua vida, porque você vai tendo uma qualidade de vida diferente, você vai vendo as coisas de forma diferente. Você para de ter tanta aversão à rotina, porque você já não vê mais na rotina uma coisa passada, uma coisa massacrada, uma coisa assim fixa, condicionada. Você percebe naquela rotina que muitas vezes é parecida, que muitas vezes outras pessoas veem como monótona, você consegue ver a beleza dela porque você consegue agradecer. Você percebe que existem coisas na sua rotina que são tão simples e outras pessoas não percebem, que se faltassem, elas estariam no caos. Então, quando a gente fala de gratidão, a gente tem que pegar as coisas simples primeiro. Então, a gente vai pegar, por exemplo, você acordou. A primeira coisa que você fez quando você acordou, o que foi? Eu abri os olhos. Tá. Então, se você abriu os olhos e você viu algo, e você tem a sua visão perfeita, ou mesmo com a sua visão com miopia, com estigmatismo, você consegue ver as coisas, consegue ver a luz, é um motivo para você agradecer. Se você levantou da cama, conseguiu sair da cama com os 2 pés, ou com um pé, mas você conseguiu levantar, agradeça que você conseguiu levantar. Se você conseguiu ter uma boa noite de sono, você tinha uma cama. Então agradeça essa cama. Mas você não tinha só a cama, você tinha um travesseiro. Então agradeça o travesseiro que você tem para deitar, para ser um conforto para sua cabeça. Você tem uma coberta para poder te aquecer em dias frios, que muitas pessoas não têm. Então agradeça a coberta que você tem, a manta que você tem, o edredom que você tem para te aquecer. Se você está conseguindo ter uma cama, é porque você tem uma casa. Se você tem uma casa, ou você tem ela como um bem, e daí você já pode agradecer, ou você paga um aluguel, e você só pode pagar esse aluguel se você tiver uma renda. Agradeça que você tem uma casa, e agradeça se você paga por ela, que você pode pagar por ela, que você não fica à dívida, que você não fica sem a casa, que todo mês você está ali na correria ou não, com medo ou não, você está conseguindo pagar essa casa, você está conseguindo morar nela. Agradeça que ela existe. E aí todas as coisas que a gente usa são simples e passam desapercebidas. Então Então a gente tem a roupa que a gente usa. Mas não tem nada para me vestir.
Pô, se você tá aqui, pode ser repetida, pode estar assim, amarrotada, pode estar desbotada. Você tem uma roupa. Tá, tudo bem, eu queria ter uma roupa diferente para me sair. Sim, isso não é ruim. Mas entenda que você não precisa reclamar das coisas para poder desejar outras. Você pode desejar outras coisas agradecendo as que você tem. Você não precisa, só porque você está desejando, você começar a reclamar de tudo que você tem. A gente tem o senso, essa ideia de que se eu começar a agradecer, as coisas vão piorar. Então, não vou agradecer aquela cama, não vou agradecer minha casa, não vou agradecer meu trabalho. Eu não vou agradecer o meu relacionamento, porque vai começar tudo a piorar. Porque aí Deus vai olhar, tá agradecendo, tá de boa, vou aí mandar mais castigo, vou aí pesar mais a cruz. Como se Deus fosse um castigador nato. Então a gente tem esse medinho, né? Eu não vou agradecer, porque se eu agradecer, eu tô dizendo que minha vida tá boa. E aí vai piorar mais, mas não é assim que funciona, gente. A gente não tem como prever essas coisas. Vão acontecer problemas, gente querendo ou não. Mas a gente pode mudar a forma como a gente reage. E aí, você não precisa, por desejar um conforto ou coisas melhores, você ficar reclamando, falando mal daquilo que você tem. Agradeça o que você tem. Honre aquilo que você tem, que você já tem. Se você quer algo a mais, honre. E aí, com aquilo que você já tem, aquele é o degrau que você tem para você poder conseguir a próxima, né? Você quer uma roupa para você sair, você quer mais roupas para você poder usar, mas você tá tendo uma roupa que tá servindo enquanto você não tem aquelas. Então, enquanto você tá ali desejando ter a roupa para sair, você tá tendo aquela marrotada, aquela amassada, aquela que você pode usar em casa, aquela que você pode usar como pijama. Você tá tendo aquela roupa para você poder, no futuro, ter a roupa para sair. A roupa da moda, a roupa de grife, seja lá o que você queira. Mas você tá tendo aquilo. Mas eu queria uma cama maior. Tudo bem, mas enquanto você não tem essa cama maior, você tá tendo a outra cama, que está servindo de degrau para você poder chegar na próxima. Não tem problema você agradecer a caminha que você tem. Mas ela é pequena. Sim, mas agradeça que enquanto você não tem uma maior, você tem aquela que te serve. De uma forma mais positiva ou menos, mas ela te serve. E a gente tem tantas coisas, gente. A gente tem o pente que a gente usa para pentear nosso cabelo, a gente tem a luz que nos ilumina, a gente tem a água, a gente tem o banho, cara. É muito bom você poder tomar um banho quentinho, um dia frio, nossa, é renovador. A gente tem comida que a gente come todos os dias, arroz, feijão, por mais básico que seja. Tem gente que não tem nem isso. Mas só tem arroz e feijão. Tem gente que só tem arroz, tem gente que só tem feijão. Mas não queria uma coisa diferente. Tudo bem, enquanto você ainda não tem essa coisa diferente, se não é possível para você ter ela agora, então essa comida, arroz e feijão está sendo a base para você poder ter a próxima. Se a gente fica revoltado o tempo inteiro com a vida, quando que a gente vai parar para agradecer? Em momento nenhum. E a gente tem várias coisas o tempo inteiro. O que mais a gente tem na nossa vida é coisa para agradecer. Mas tendo um milhão de coisas para agradecer, que a gente podia agradecer todo dia, que a gente ia passar o dia agradecendo e ainda ia ter coisa para agradecer, a gente cisma em achar coisa para reclamar. E a gente fica ali procurando coisa para reclamar, falando que tá tudo ruim, que tá tudo horrendo, que tudo tem que melhorar, mas a gente esquece que tem 1001 coisas para agradecer e só vão aumentando. A gente não agradece a companhia dos nossos entes queridos, nossos familiares. A gente não agradece a presença do nosso parceiro afetivo, dos nossos amigos. A gente não agradece um bom dia que alguém dá pra gente. Falar, bom dia, não tem nada a ver, não faz diferença nenhuma. Faz diferença. Mas a minha pasta de dente faz diferença. Porque a manteiga que eu ponho no meu pão faz diferença. A minha máquina de lavar roupa, ela faz diferença. Se você não tivesse essas coisas, porque a minha máquina tem um problema, ela faz barulho, mas ela te serve. Tudo que você tem tá te servindo. Se uma dessas coisas que são essenciais e que a gente chama como banal, sumissem, fossem retiradas, a gente teria uma perda muito grande. A gente fala que um arroz e feijão não é nada, que um sabonete não é nada. Mas tem gente aí que tá precisando de cesta básica, básica.
entendeu? É básica, básica, básica. Não é luxo, é básica, básica. Não tem o básico. E aí a gente desdenha do básico. Mas tira o básico da gente. Se você não tem um alicerce, meu filho, você não tem um prédio de 2 metros, 3 metros. Você não tem um prédio de 2 andares, 3 andares, 40 andares. Faz um prédio de 40 andares sem a base. Você não consegue. Primeiro você faz a base, depois você consegue o que tá. Depois você consegue reerguer, consegue, né, mobiliar mais coisas, mas você precisa da base. Tira o básico, tira o banal da sua vida e você vai ver o estrago que isso tem. Tira as amizades que você tanto desdenha, as pessoas que você tanto desdenha, os serviços, os fornecedores de serviço que você tanto desdenha. Você pode sair aqui agora, por exemplo, e ir lá na farmácia. Tem alguém para te atender na farmácia. Tem alguém que abriu aquela farmácia. Agradeça por você poder ter essa possibilidade. Ah, porque tive que ir no banco fazer uma coisa, tive que ir no banco mexer com um documento, atualizar um documento. Tá? Mas tem alguém lá para te ajudar, tem alguém lá para te servir. Se você está tendo conta no banco é porque você está movimentando dinheiro. Que bom! A gente tem que aprender a olhar a luz das coisas e conseguir integrar a sombra. É esse combo. A gente começa a focar na luz, naquilo que a gente pode agradecer, no começo com muito esforço, claro, sem ignorar as sombras, então a gente vai focar na luz, tendo consciência da sombra. A gente sabe que a sombra está aqui, a gente sabe que o ruim está aqui. O que precisa melhorar, a gente sabe que está aqui. Mas a gente foca na luz, foca no que está bom. E aí a gente vai fazendo esse esforço a priori, no comecinho, com muito esforço. E aos poucos, isso vai entrando como hábito na nossa vida. E não é uma semana, é muito tempo. A gente precisa ter esse fogo, essa disciplina de fazer isso de forma constante. E aí, quando você perceber, se você começar esse treino de gratidão na sua vida, o que você vai perceber? Que nos momentos onde não tem uma coisa grandiosa, não tem um evento grandioso, você tá ali só na sua casa mesmo, tranquilo, tomando um café, você percebe que nesses momentos você sente uma gratidão muito grande. E às vezes você fala assim, cara, muito obrigado por estar vivendo esse momento, muito obrigado por estar conseguindo ouvir essa música. Às vezes você não vai nem falar, nem pensar, mas você vai sentir, você vai falar, cara, obrigado por existir, por estar escutando essa música. Obrigado por existir, por estar escutando esse vídeo, essas palavras. Muito obrigado por estar aqui na minha cama quentinha num dia tão frio, eu podendo me aquecer. Muito obrigado por estar tomando esse banho quentinho. Então muito obrigado por estar comendo essa guloseima aqui, esse bolo, esse pão, essa comida. E a gente começa a transbordar gratidão. Mas isso é só através de um treino, de um hábito que a gente vai criando de pouquinho a pouquinho. Então não é em 5 minutos, não é com respostas, com dicas prontas, rápidas. É com empenho, é com treino, é com muita observação, é com cair e levantar, é com agradecer num dia muito, no outro já querer reclamar. É você estar ali agradecendo e você agradece e a coisa piora. E aí você se sente tentado a reclamar, mas você para, você fala assim, não vou reclamar, não quero piorar isso. E aí com muita vontade de reclamar, você controla esse impulso e fala, não, vamos agradecer. E aí de pouquinho isso vai ficando mais fácil. E você não vai precisar mais ficar se forçando para agradecer. No natural, você vai ver as pessoas reclamando de uma situação, você vai falar assim, vai pensar, cara, não tem nada de ruim nessa situação, é tão simples. Só vim aqui e resolve dessa forma. Só vim aqui, pensa dessa forma, resolvido. Ou então espera para se resolver. A gente começa a ter uma visão mais leve da vida, mais prática. A gente não fica mais fazendo tempestade em copo d'água por qualquer coisinha, porque a gente começa a agradecer tudo o que acontece. E a gente passa a ver a luz por trás de tudo que existe, nas pessoas, nas situações, nos eventos, nas coisas. A gente percebe que tudo tem sua utilidade e que tudo é importante. Às vezes aquilo vai me servir por um momento, mas aquilo não foi muito importante naquele momento. Às vezes, uma pessoa que chegou na nossa vida vai estar durante um dia, um mês, um ano. Depois ela vai partir, ela vai seguir o próprio caminho. Mas ela foi essencial naquele momento que ela estava. Ah, porque a pessoa olhou na minha cara e não fala... A pessoa era minha amiga e depois não olha nem pra minha cara para falar um oi.
ela foi necessária na sua vida naquele período. E agora ela está seguindo o caminho dela. Seja grato pelo momento que ela estava. Tenha maturidade para entender isso. Então, isso é difícil. Todos nós temos essa dificuldade, inclusive eu. Mas é com treino que a gente consegue. Então, dói muito, a gente sabe, mas às vezes vai ter coisas e pessoas na nossa vida que vão estar por um período só e depois vão embora. E a gente tem que aprender a ser grato por esse período, porque estiveram com a gente no período que era necessário e nos serviram da forma que a gente precisava. E a gente tem que aprender a ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, para conseguir saber o que agradecer e saber como existem coisas que a gente pode agradecer na nossa vida e que às vezes passam despercebidos. Então não é dica pronta, é treino, esforço, e eu com certeza, eu garanto aqui com vocês, mas vocês têm que fazer por vocês, eu não posso fazer isso, mas eu garanto que se você começa esse hábito de agradecer na sua vida, daqui a 1 ano, 2 anos, eu sei que é muito, mas com paciência, daqui a 1 ano, 2 anos, você vai falar assim, por que eu não comecei antes? Eu vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. O vídeo ficou grande, mas foi necessário no tempo que ele foi feito. Eu agradeço cada um que ficou comigo até aqui o final. Eu lembro vocês de deixarem um like se vocês gostaram do conteúdo e de se inscreverem para vocês não perderem nenhum vídeo, nenhum post, para vocês ficarem por dentro de tudo aquilo que eu posto, de todo o conteúdo que eu crio com a ajuda de vocês. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos. Eu agradeço cada um que fica comigo até o final, que me manda mensagens e que troca grande carinho, grande afeto por mim.